Galera, então hoje esse bate-papo é com o Mestre Pé de Vento, né? O Mestre Pé de Vento vai estar explicando como é que funciona o método zero, como vai estar explicando, né? Vai estar tirando as dúvidas de todos aí. E antes que a galera comece, é porque assim, a capoeira infelizmente, poucas pessoas têm ideias, né? Tem contribuição para a capoeira, né? E é sempre assim, as pessoas não têm ideias e não contribuem. Quando alguém tem alguma ideia legal e contribui, aí sempre tem aqueles para criticarem, né? Mas esses que criticam, eles, já que eles, né, são tão especialistas em determinados assuntos, por que não tiveram a ideia antes, né? Então esse bate-papo é para esclarecer, antes que tenha esse tipo de pensamento aí nas redes sociais, né? Então para esclarecer como é que funciona o método zero, tirar as dúvidas de quem tem sobre isso, né? E o mestre vai estar explicando como é que funciona. Eu vou chamar o mestre aqui e aí a gente vai desenrolando o assunto aí, tá? Desde já agradeço a todos, né, que acompanham a nossa página aí, Capoeira Love. E queria pedir para todos compartilharem o Facebook, curtir, compartilhar no Facebook, no Instagram, né? Estamos chegando aos 100k. Fala, mestre, estamos aí, vamos de live então, né? Vamos embora, né? Vamos tirar as dúvidas. Falar de método zero? Vamos tirar as dúvidas dessa galera. Eu estava até falando aqui, mestre, é até bom a gente fazer esse bate-papo aqui sobre o assunto, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho mais o seu trabalho. E eu estava até comentando aqui, né? As pessoas não contribuem com a capoeira. Quando alguém contribui, sempre tem aquele para avacalhar, né? Vamos dizer assim, né? Como o adiantado disse na live do mestre Felipe ontem, como é que é? Pensamento de porco, alguma coisa assim, que ele citou lá e eu achei interessante. Espírito de porco. Então, antes que tenha esse tipo de gente, né, falando mal do seu trabalho aí, né, para as pessoas entenderem como é que funciona e, né, para futuramente, quando a pessoa tiver um pensamento de contribuição para compartilhar, né? Não só ficar alfinetando. Graças a Deus ainda não aconteceu com você, né? Mas antes que aconteça, vamos tirar essas dúvidas aí, para que as pessoas entendam que o método zero, pelo que eu entendi, pelo que o senhor me passou, é um caminho, né? Sim, é um caminho. Sim, é um caminho. Total. Né? Sim, total. Então, mestre, antes de tudo, acho que o mestre não fez ainda uma live pelo Capoeira Love, né? Não, é a primeira. Então para os nossos espectadores aí que tá sempre com a gente, conte um pouquinho. Geralmente a gente pede para contar um pouco da sua história. Eu vou mudar, né? Eu vou mudar. A gente estava conversando outro dia e eu vou mudar. Mestre, conte-nos o que o senhor já fez pela capoeira, o que o senhor faz pela capoeira. Opa, mestre. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no Capoeira Love. Como diz o nosso camarada adiantado, se é amor, é capoeira. Se é capoeira, capoeira love, né? E assim, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que quer prosperar a nossa arte, tá? Seja no físico, seja nesse mundo paralelo digital. Então, o que eu já fiz pela capoeira, e eu me orgulho bastante disso, né? São as aulas. São 15 anos dando aula sem parar nem sequer um dia. Então, são 15 anos de trabalho, né, com a capoeira. E sendo que desses 15 anos, 10 anos, eu vivo dessa arte, né? Ela é minha filosofia de vida. Então, eu estou num marco muito bacana, né, que são 10 anos vivendo dessa arte. Estou nesse ponto de ruptura, né, mostrando que o mundo paralelo, que é esse mundo digital, é um mundo onde podemos abranger os nossos ideais, mostrar sim uma prosperidade. Então, antes de criar o próprio método zero, né, o mestre acompanhou o Apoie-se, né, eu tinha uma campanha lá chamada Aprendendo com Quem Me Entende. Então, era uma espécie de trabalhos assim de coaches, sabe? Então, era uma espécie de um coach para alguns alunos que não eram meus alunos do Expressão de uma Raça. Então, eu já ajudava muito na flexibilidade. E assim, o que eu tenho feito pela capoeira e continuo fazendo é a comunidade capoeirística que me dá um retorno
E aí eu procuro com o meu olhar clínico, mestre, aprimorar. É isso que eu faço, essa parada que eu faço. E sabe o que é bacana, mestre? Já começar a citar, né? Os capoeiristas chegam até a minha pessoa, muitas vezes, quando eu tenho uma dúvida, ou até mesmo quando tem uma divergência de opinião, chegam até a minha pessoa para tentar entender esse ponto de vista. Sim. E você sabe, me corrija se estiver errado, mestre. Eu nunca virei as costas e falei assim, não vou conversar com você, não. Eu explico, né? Sim. Independente se a pessoa entendeu ou não. Então, eu acho bacana isso. Assim nós construímos, assim nós prosperamos. E um segredinho que eu tô vendo aí por diversos capoeiristas. Eu vou dar até um exemplo, o meu amigão aí, Mussum, né? Ele é um tipo de cara que ele cresce, ele tem um auge muito bacana e ele puxa as pessoas pela mão. Então, olha que exemplo de um formado de capoeira. Sim, né? sim. Não é nem mestre. Então, olha só que exemplo. Então, eu fui aprendendo muito com esses camaradas assim, que esse é o caminho próspero. Então, o que eu venho fazendo pela capoeira independente, que seja no físico, no digital, é prosperá-la. É prosperá-la. E se eu não posso contribuir, eu também não vou atrapalhar. É isso aí, mestre Pé de Vento. Perfeito, perfeito. Geralmente a gente começa uns bate-papos perguntando a trajetória, mas isso eu já sei, né? E eu acho que o intuito aqui não é questionar quem que é o mestre Pé de Vento, né? A comunidade da capoeira já sabe quem é o mestre Pé de Vento. Quer ver um adendo, mestre? Minha opinião, né? O senhor começou muito bem, porque normalmente as pessoas, né, querem saber tempo, né, o tempo do capoeiristas, essas coisas, e você começou muito bem. O que você tem feito? Qual é a sua contribuição? Então, parabéns, viu, mestre? Parabéns, obrigado, já começou muito bem, na minha opinião, tá? Sim, sim. Não, é como eu fiz a live lá e, né, teve muita. Eu especulei bem sobre esse negócio de tempo, essas coisas, né? Enfim, vamos entrar em outro assunto. Mestre, fala um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia. Como surgiu essa ideia do método zero? Tá aqui o professor Thiago Capoarte está comentando, o mundo digital está cada dia mais evoluindo. Exatamente. Ó, o Alan Molúsculo tá aqui, a Shanti Nayara tá aqui, tem uma galerinha aqui, mestre, Oswaldo Cunha, tem uma galera aqui, né? Instrutora Bruna do Giré, Juiz de Fora. Isso mesmo. Alunos meus do método zero, Volta Seca tá aí também, né, da terceira turma. Verdade. A Jordana tá aqui, Menezes, tem uma galera aqui. Galera, obrigado, boa tarde para quem pegou a conversa, né, agora. E a gente vai começar a falar um pouquinho do método zero. Mestre, conta um pouquinho, como é que foi essa ideia do método zero? Nossa, total. Mestre, vamos lá. O senhor conhece, né, a minha trajetória, e assim, eu vou iniciar por aí, porque aos 13 anos de idade, eu sou aquele tipo de pessoa geneticamente travado. Né? Minha mãe é durinha, meu pai é durinho e eu sou durinho. Né? Então, eu não tinha facilidade para flexibilidade, era aquele patinho feio. Né? Mas assim, quando eu passei a acompanhar as rodas de capoeira do Berimbau Brasil, eu via muita plasticidade, né? Do próprio Neguinho. A minha professora, a Josi, ela é flexível, né? Então, e eu comecei a me apaixonar. Porém, eu aprendi pela dor, mestre. Eu aprendi no força que vai. Então, entre lesões e outras, eu aprendi dessa forma aí. Quando eu passei a dar aula, inicialmente eu ensinava assim, eu via que não era legal, não era bacana. Eu perdi aluno por causa disso. E eu já comecei a mudar. E como eu comecei a mudar? A observar as reações do meu corpo, né, no meu forçar ali. Então, por exemplo, logo isso vai virar moda, da galera começar a forçar no colchão, né? Eu forçava no sofá, do sofá eu passei pro colchão e falei, nossa, como eu posso dizer, que redução ali de dor, que aceitação o corpo tem, uma ligação com o colchão. Aí eu comecei a fazer uns testes, falava para os alunos fazer também. Então isso daí fazia diferença não só na minha vida e na vida deles. E como eu disse que já são 15 anos dando aula de capoeira e 10 trabalhando somente com a capoeira, quando eu ingressei nesse mercado digital, nesse mundo paralelo que eu digo, eu achei que eu ensinaria, mestre,
os capoeiristas a viver de capoeira, a ganhar o seu ganha-pão com a capoeira. E aí, a minha comunidade, né, que eu voltei lá no início, foram eles que foram me moldando, a minha comunidade, tanto no físico quanto no digital, começaram a falar assim, mestre, você tem uma sacada diferenciada na flexibilidade. Quando você fala, eu nunca ouvi isso. Meu, me explica melhor. Aprendendo com quem me entende, a maioria dos alunos do Apoie-se era excepcionalmente para eu prestar esse serviço de coaching na flexibilidade. E aí eles começaram a falar bem assim, você tem que criar um curso. Não dá para você passar um exercício mais e trabalhar 30 dias, porque era assim, era um exercício, trabalhava 30 dias. Cria um curso, cria um curso. Então foram eles, né, eu sou grato a eles que me levaram por esse caminho, né? Eu sou grato àquela comunidade do YouTube, desde do canal passado, que já estava deixando vestígios disso. E agora eu tenho aí 260 vídeos, sendo específico, 263 vídeos no YouTube, totalmente gratuito. E sempre quando eu posto sobre flexibilidade, que tem uma playlist lá, as pessoas, né, tendem a ver mais, tendem a perguntar mais. E assim surgiu o Método Zero, que é um curso, um infoproduto 100% digital. Né? O que nós estamos fazendo aqui, mestre, é um infoproduto, né? Porque é 100% digital. Já colocaram aqui, mestre. Agora melhorou, mestre? Melhorou. Colocaram aqui, mestre. Tenho 42 anos. Será que eu chego lá? Chega. Chega ou não chega, mestre? Chega com certeza, né? Eu vou explicar dessa forma, né? O corpo humano, o ser humano que ele for saudável, né? Quando eu digo saudável, não tem nenhuma doença, né? Não tem aquelas doenças crônicas, corporais, etc e tal. Ele tá indo bem aí, mestre? Tá. Depois, quando o mestre terminar aí, a volta seca pediu pro senhor voltar, falar um pouquinho o anterior, antes de eu cortar o senhor, para poder entender. Tá bom. Então, tá? Continuando, que para mim aqui, o seu ficou travado, né? Certo. E aí eu não sei se foi porque eu saí do Wi-Fi, o que aconteceu, mas estou continuando aqui. Então, se a pessoa, né, o ser humano, ele não tiver nenhuma doença, etc e tal, é possível sim, porque os músculos, eles são antifrágeis, né? Conforme você vai trabalhando, você tem um comprometimento, ele evolui. Não tem outra escapatória para isso, tá? Então, nós temos o exemplo do Bonfim, que aos 44 anos entrou no Método Zero, e aos 45 anos de idade, exatamente no seu aniversário, com 5 meses de prática, obteve a zero. É só acompanhar aí, porque é possível sim. Show. Mestre, quer fazer a conclusão do que o mestre estava falando sobre o Método Zero? Sim, total. Volta Seca, obrigado. Né? É o aluno aí da terceira turma. E aí, mestre, logo após, né, os alunos do Apoie-se me pediram para criar esse curso, eu criei, que é um curso 100% online, onde eu ensino, qual é o diferencial do Mestre Pé de Vento? Né? Eu ensino a flexibilidade de uma forma que o aluno, quando ele entra no Método Zero, ele pratica por pelo menos, no mínimo, 5 minutos por dia. Então, tem a força do hábito, né? Costumo dizer, são 3 elementos. MHC. O M vem de método, então tem um método, sim, eficiente do Mestre Pé de Vento. Logo para frente eu falo um pouco mais sobre isso. O H é a força do hábito, todos os dias trabalhando, por no mínimo 5 minutos. Quem quer ir mais, que ótimo. E a comunidade, nós temos uma comunidade lá, né? Que aves da mesma plumagem voam juntas. Então, aí eu criei esse método aí que está sendo uma grande revelação. E nem eu mesmo esperava, em tão pouco tempo, ter o resultado que os alunos estão dando a devolutiva. Porque lá dentro eu entrego os meus 100% do compromisso. Mas eles precisam se comprometer e entregar 100% do deles também, mestre. Show, perfeito. Galera, usa a setinha do lado aí, ó, convidem os seus amigos para assistir essa live, né? Já está aberto para perguntas aqui, eu vou fazer mais uma pro Mestre Pé de Vento. A galera que tem dúvidas, galera que tem algum adendo para fazer, algo do tipo, fiquem à vontade, né? Para explorar aí sobre o Método Zero com o Mestre Pé de Vento. Mestre,
Quando o senhor diz, né, na frase colocada nas nossas postagens, lembrando que o Capoeira Love é um parceiro do Mestre Pé de Vento, né? Nós estamos ajudando o Mestre Pé de Vento na divulgação. Nós acreditamos muito no trabalho dele, né? Através do material que ele nos mandou possível, né? Nós acreditamos nesse trabalho, né? Nós confiamos. Nós estamos dando o nosso nome para poder fazer essa propaganda, essa ajuda para o Messi e para a capoeira, lógico, óbvio, né? Com certeza. Messi, quando o senhor fala na frase, eu quero que o senhor especifique bem isso, porque eu sei, o senhor especificou para mim no particular, mas para as pessoas, abertura zero é para todos, porém não é para qualquer um. Explica pra gente, Messi. Explica pra gente essa frase aí. Que maravilha, né? Uma frase de impacto, sim, né? Intencional, tá, mestre? Vou adiantando aqui que é intencional mesmo, de impacto. Porque assim, ó, eu vou usar um termo aqui que eu, né, tenho a minha família de capoeira, expressão de uma raça. O mestre Gilberto tem a libertação da raça, certo, mestre? Sim. Um diálogo aqui. E assim, todos os alunos de ambos os grupos de capoeira, todos eles podem se tornar mestres de capoeira? Depende muito deles. Calma, depende deles, mas podem ou não podem? Se podem, não que vão se tornar. Podem ou não podem? Ah, sim. Podem, né? Podem, podem. Isso, aí depende do compromisso, depende das fases, né? De cada um preencher os requisitos de cada etapa, né? Perfeito. Mas não são todos que vão se tornar, isso é um fato. E quando eu uso o termo abertura zero é para todos, porém não é para qualquer um, eu usei 5 aulas, mestre. Você viu lá, tá no Capoeira Log. De segunda a sexta-feira para explicar essa parada. E aí, eu fiz uma live um tempo atrás com a professora Amazona, eu acho que o mestre acompanhou. A Amazona me disse assim, qual é o problema do digital? Sabe qual é o problema do digital? Às vezes as pessoas não se dão o trabalho de assistir as 5 aulas que estão lá gratuitamente, pegam um ponto que elas querem ver, né, ou querem ouvir, e divulgam essas paradas da forma delas. Você está entendendo, mestre? Então, eu levei 5 aulas para explicar. Quem acompanhou lá está parabenizando todos os dias aqueles conteúdos. Então, a abertura zero é para todos, porém não é para qualquer um. A pessoa tem que ser compromissada, a pessoa tem que ser saudável. Então, eu estou aqui desvendando algumas coisas que eu levei 5 aulas para mostrar lá. E aí, às vezes, as pessoas distorcem. Esse é o mal do digital. Cada um vê o que quer ver, ouvir o que quer ouvir. Mas quem acompanha todo o conteúdo passa a entender a percepção do próximo. Por isso eu usei esse termo, que é polêmico, chama atenção, porém quem acompanhou as aulas tem um entendimento da questão. Perfeito. Esclareceu, mestre? Não, bastante. Daqui uns dias vai estar a 150 graus. Não deve ser pra gente, que o Thiago tá comentando aqui. 150 graus que ele está dizendo, mestre, é a marcação da Hotmart. Quando o seu produto tem um grande índice de venda, ele atinge 150 graus. Thiago. Tá vendo? É a linguagem do mundo paralelo, tá vendo? Tá. Aqui o Cefacem tá comentando aqui. Na filosofia, nós usamos o potencial como ser em potência e ser em ação. Aqueles que podem ser e aqueles que são. Show. Total. Show. Ele resumiu aí, em palavras diferentes que eu acabei de dizer. Que show. Sim. Axé Leandro, professor Panela tá aí. Ô, mestre, você quer ver um adendo muito importante, que às vezes eu escuto, né, eu ouvi essa parada aí, e talvez seja legal eu falar algumas coisinhas, né? Às vezes nós que somos linhas de frente, por mais que
obtemos um conhecimento específico, etc. e tal, estamos sempre nos atualizando, né? Ninguém tem o saber, né, total. Nós não podemos quebrar sonhos, né? Se um camarada, ele entra dentro da sua academia, da sua escola de capoeira, e ele aspira, né, aprender um salto mortal, um macaco, mesmo ele não levando jeito, quem somos nós para dizer que não é possível? Sim, Né? sim, Então, totalmente. o treino, né, o hábito, se é isso que ele quer, ele tem que buscar. E é uma das coisas que acontece bastante, né, até as pessoas entrarem no método zero, é que eu separo mesmo. Eu faço um processo de peneira, né, dos curiosos para os comprometidos. Isso não significa que todos que estão dentro do método zero são comprometidos. Também Sim. tem essa parada, que é a mesma coisa do que entrar num grupo de capoeira. Nem todo mundo é comprometido. Mas assim, se é um sonho, se ele se comprometer, é possível sim. E entra naquele comentário que eu fiz, né, Messi? Aonde está escrito que não pode e aonde está escrito que aquela pessoa não consegue, né? Não está escrito em lugar nenhum, né? O problema do capoeirista é rotular as coisas de outras pessoas, né? Então é uma coisa que assim, infelizmente acontece no mundo da capoeira, mas que a gente espera que futuramente esse tipo de coisa vá diminuindo, né? Cada vez menos, cada vez mais, menos tendo, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu vou para mais uma pergunta aqui, minha, pessoal. E aí, galera, tá aberto. Pode fazer a pergunta que vocês quiserem para o Mestre Pé de Vento sobre o método zero. Mestre Pé de Vento, quero que o senhor me dê 5, assim como foram as 5 aulas, eu quero que você me dê 5 especificações do método. Tá bom. Pode ser 6? Pode ser 6. Pode ser 6. Vamos lá. Eu comentei sobre o MHC, né, mestre? Então, dentro do método, lá eu trabalho, são 4 módulos lá dentro, tá? Para as pessoas entenderem. Então, uma especificidade do mestre Pé de Vento, dentro do método zero, é que os alunos trabalhem com o corpo sem aquecer. Nossa, mestre, você tá louco? O que é isso? O aquecimento, ele ativa no nosso corpo a endorfina, né? E eu quero quero que os alunos aprendam a abertura com autenticidade. Então, o primeiro módulo, eu chamo ele de destravando. São exercícios light, digamos, que o aluno ele vai ter um contato direto, mental e corporal, um diálogo com o seu corpo e músculo. Por exemplo, quando eu trabalho os músculos da perna, que nós chamamos de adutores, né? Eu não vou ser muito específico nessa parada, né? Tem exercícios específicos que eu trabalho dentro do método zero para o aluno aceitar o corpo dele. 5 minutos só, no mínimo. Pá, relaxou, pode fazer o que for. Se quiser aquecer e forçar uma abertura depois disso, beleza. Mas antes ele vai trabalhar sem aquecer essa parada. Então, uma especificidade do mestre é sem aquecer. E tá lá no método. E aí, a outra especificidade é que tem que ser todos os dias, mestre. Todos os dias. Por que todos os dias? Não adianta eu achar que, por exemplo, hoje eu posso forçar até o mundão acabar, amanhã eu tô dolorido, né? Amanhã, às vezes, eu acabo até sofrendo uma pequena lesão, e aí eu melhoro, espero uma semana e vou forçar. Não, eu prefiro, né? Eu desenvolvi um método para que todo dia a pessoa tenha esse diálogo. Então, a outra especificidade é a força do hábito. Todos os dias. Senão o método não é eficiente. E aí nós temos uma outra parada que é dentro da comunidade, onde o aluno vai provando o que ele vai fazendo. Como, mestre? Por fotos ou pelo aplicativo do método zero, que nós já temos o aplicativo. Então, a comunidade ela é muito importante. E aí eu brinco com uma parada, né? Por que eu falei 6? Eu já citei 3, aí eu brinco com uma outra parada, o mestre Pé de Vento e sua maneira sistemática de ser, né? Aí eu criei uma outra parada que está lá entre as 5 aulas, que se chama FRA. Então, tem a pessoa que ela é frágil,
né? Ela começa a forçar um pouco, ela sente muita dor mesmo, né? E aí ainda a fragilidade de crenças limitantes, às vezes, supera a fragilidade do corpo. E o meu intuito lá é fazer com que essa pessoa tenha uma resistência, né? O oposto de frágil, muitos me falam que é ser resistente. E aí, eu faço primeiro essa pessoa ter essa resistência, quebrar essa fragilidade, quebrar essas crenças limitantes, e aí vem o elemento antifrágil. O corpo, mestre, ele se alonga, os músculos. Se eu trabalhar todo dia com aquela força do hábito que eu falei, os músculos, uma coisa que está aqui, ele passa a querer se alongar mais, a se estender. E aí, unindo esses 6 elementos dentro dos 4 módulos que eu tenho lá, são especificidades do Mestre Pé de Vento, né? Os exercícios, tem exercícios que as pessoas conhecem e outros não. Mas, em cima desses 6 elementos, aos poucos, eles quebram barreira e, quiçá, conquistar a abertura zero. Respondido, mestre? Respondidaço. A galera tá comentando aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, mestre, bem polêmica pro senhor. Assim, ela vai fazer parte do método zero, mas ela vai fazer parte também de uma opinião do mestre Pé de Vento. Mas eu vou deixar o mestre relaxar e daqui a pouco, porque é meio pancada essa aí. Né? É mesmo? Mas eu vou deixar o mestre. O mestre sabe que eu tenho umas ideias legais, né? Então, eu vou ler uma pergunta bacana e assim, é bom que assim, eu tô vendo aqui que a gente tem um público tanto da nossa comunidade quanto, né, de outros segmentos. Então vai ser legal, vai ser bacana. Mas eu vou na pergunta do adiantado aqui, do capitão adiantado, professor. Mestre, o que o senhor fala sobre a máquina de abertura? O que eu falo sobre a máquina de abertura? Sim. Bom, eu tenho uma, né? Eu não posso falar mal dela, coitada. ela é minha companheira. Bom, inicialmente, depende, tá? Vamos usar esse termo. Se a pessoa, ela não tem flexibilidade, né? Eu acredito, tá bom? Que ela pode não ser tão eficiente, porque ela vai te forçar, né? Agora, se a pessoa ela já tem uma flexibilidade, aí é um ótimo brinquedo. Mestre, seja mais específico para ter um entendimento melhor. Por exemplo, o camarada que não tem a flexibilidade hoje, e ele é bem travado, inclusive, ele precisa destravar esses músculos e destravar a mente. Então, ele precisa entender o que é relaxar os músculos no momento de abrir a flexibilidade. Se ele não entende isso e senta numa máquina de abertura e começa a girar lá, mesmo ele controlando, ele não entende o que é músculo contraído, o que é músculo relaxado. Então, não vai ter tanta eficiência. Pode ser que a longo prazo, talvez, tudo bem, também. Mas, assim, o importante é o camarada entender outros exercícios que destravam o seu músculo, sem precisar forçar tanto. Tá? Agora, o camarada que já tem uma intimidade, com flexibilidade, ele já entende essa parada do relaxar dos músculos, vai fundo, que é bacana. É bom, eu tenho uma também, mestre. É bom. eu sei. Eu tenho uma. Ó, deu um trabalhinho para chegar, né, mestre? O mestre Marcão tá aí, do Clarão da Lua, e não sei se o mestre sabe, o mestre Marcão é meu amigo pessoal, né? E não sei se o mestre sabe, o mestre Marcão, ele é especialista, ele estudou cada parte para essa parada de alongamento e tal. E eu tive conversando com ele esses dias, a gente sempre conversa, né? E ele parabenizou você, ele é um cara que ele entende, ele não é um cara leigo, ele fez a faculdade, ele estudou cada... Né, eu não sei, eu sou leigo nesse assunto, mas ele explicou, ele estudou, né? E ele parabenizou, né, o seu método, assim... Então, para críticas futuras, né, mestre? Saiba que um especialista sobre o assunto entendeu o método zero que o mestre Pé de Vento criou. Então, isso já é uma nota 10 no currículo do mestre Pé de Vento.
Tá, é só um adendo aqui, só para o mestre saber, porque eu conversei com o mestre, converso com ele quase todo dia e a gente acabou caindo nesse assunto e ele parabenizou. Ó, a Reflexividalina, né, aluna do mestre. A pergunta é, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito por conta do método zero? Se sofreu, quais, mestre? Bom, eu costumo dizer, Vidalina, que não é um preconceito, é um pré-conceito. Ou melhor, é um conceito prévio. Então as pessoas vê um pequeno trecho, não me acompanha, essa é a verdade, não me acompanha, então vê um pequeno trecho, aí sai falando o que acha que deve dizer. Então, eu só lamento essas pessoas. Então é um conceito prévio de cada um. Faz parte também, eu respeito, mas assim, se parar para me conhecer, verá que é íntegro. E eu digo mais, conheça os alunos que estão dentro do método zero. Eles têm autenticidade para provar se é real, se é verdadeiro ou não é. Sim. Ponto final. Como é que é, mestre? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Sim, sim. Ou um pequeno vídeo, né? Tá lá, né? Tá no vídeo. Tá no vídeo. Não tem como fazer montagem. E eu costumo dizer, viu, mestre? O senhor acompanhou as aulas lá? Olha só que louco. Eu não sou o protagonista do método zero. Não sou eu. São eles. São eles. Eu não vou nem citar agora quem já zerou. Eu vou citar o Reginaldo, que eu fiz uma entrevista com ele. Eu vi alguma perguntinha sobre lesões na patela, né, no joelho. Sim. O Reginaldo, ele passou por uma cirurgia, né, até parecido com a Amazônia, de ligamento cruzado, uns Paranauê meio complicado, ele ficou 12 anos sem poder exercitar. E hoje ele está quebrando barreiras. E só pelo fato dele encostar a cabeça no joelho, esse cara é meu herói, mestre. Você tá maluco? Eu vi ele desde a primeira semana lá. E se fosse, para dizer assim, se fosse outras pessoas, ia tratar ele como, sabe, o patinho feio, ó, você não vai dar certo, não. Não tem jeito. Para você é impossível. Né? Mas não, o cara tá se superando, e isso é lindo. Vai conhecer o Reginaldo. Eu assisti a live com ele. Assistiu, mestre? Assisti. Tô acompanhando todos. E o camarada ainda nem apertou minha mão, mestre. Ele mora lá em Sete Lagoas, se não me engano, Minas Gerais. Né? 100% online. Olha que fantástico. O que o digital pode trazer, mestre? Sim. O mestre Wellington, tá, mestre Pé de Vento, 100%, parabéns pelo método zero. Aí tá parabenizando a gente aqui, o Capoeira Love pela iniciativa. Obrigado, mestre Wellington, Capoeira Expressão e Arte. Mestre, eu quero mandar um axé para o mestre Wellington, né, e para o mestre Marcão também, né, formado em Educação Física. Eu bati um papo com o mestre Wellington esses dias, exatamente sobre as especificidades, né, da biomecânica, musculares, e assim, o mestre Wellington é um cara muito inteligente nessa parada. Não, ele contribuiu bastante e ainda vai contribuir para o avanço do método zero. Você vai ver, hein, mestre? Eu acho que é isso, né? É fácil a gente criticar, né? Mas por que não ajudar, né? É muito fácil a gente apontar ali, mas por que não dar a mão e falar, ó, vamos lá, né? O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, e assim a capoeira cresce, né? Eu acho que esse tipo de pensamento que nós, os capoeiristas, devemos ter. Ó, o graduado Bruto tá perguntando aqui, qual o maior desafio depois da criação do método zero? Nossa, que show. O graduado Bruto é da turma 1 do método zero, tá? Da primeira turma. Bom, Bruto, vamos lá. Meu maior desafio após criação do método zero. Meu maior desafio hoje eu já procuro ter uma dinâmica para que todos do método zero, né, tenham uma interação lá, de 100% do compromisso deles. E ainda, infelizmente, nessa parte, eu não tenho 100% da interação de todos. Mestre, como é que você sabe disso? Na plataforma eu vejo quantas aulas cada aluno já acompanhou. Então, às vezes, eu não digo nem no meio do caminho, tem gente que para no começo do caminho, tá tudo bem também. Ele escolheu estar lá, ele pagou para estar lá.
Mas assim, eu acho que o meu maior desafio é que a minha vontade mesmo é que todos pratiquem mesmo, todos interajam, mas graças a Deus é uns 80% aí. Então eu quero aumentar aí essa porcentagem. Esse é o meu maior desafio lá dentro. Professor Panela tá falando, mestre pé de vento das areias. Ó, já começou? o professor Tiago Capuarte tá perguntando aqui, ó. Pergunta para o mestre se ele futuramente, acho que se o senhor vai criar um outro método seguindo esse nicho da capoeira, tipo bases de acrobacias, etc. Total. Bom, para o Thiago Capuarte, né, eu sim, eu tenho projetos, tá? Inclusive em parceria com o mestre Coyote, né? Não sei se o mestre Gilberto conhece os Senhores do Ar, né? São 17 formas de saltar, então eu já tenho outros projetos que inclusive está em andamento e tem alunos também, né? Eu quero criar um projeto de toques de atabaque, né? É um outro nicho, uma outra parada, né? Então eu tenho outros projetos sim, e eu tenho um projeto dentro do método zero de desenvolver, né, um método negativo, mas só para quem já zerou dentro do método zero. Então eu também já estou começando a preparar um passo além da zero, né? E é isso aí, Thiago. Estou indo um passo de cada vez, mas estamos caminhando sim. O formado Felipe, que é um dos nossos administradores, o adiantado é o chefe, a chefinha, o gerente e eu sou o empregado, todo mundo aqui. Ah, você é o empregado, né, velho? Empregado, tá todo mundo ali. E o Felipe? O Felipe tá em que patamar? Não, o Felipe gerente. É meu gerente. Eu tenho, eu e o Felipe, nós temos um combinado. Ó, o Felipe tá perguntando aqui, mestre, o que o senhor acha da flexibilidade genética e do cara que chega na flexibilidade pelo treino técnico? O senhor acha que quem tem esse fator genético pode ser um crítico de quem não tem essa facilidade? Deu para entender, mestre? Eu quero que eu leia de novo. Deu para entender sim, Felipe. Se eu responder certinho, você me diz, tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui onde eu procuro não vincular essa pessoa ao método zero, tá? Apesar dela ter uma flexibilidade fantástica. Primeiro, minha esposa. Minha esposa, ela tem uma flexibilidade que é de nascença, fora do normal. É genética. Fora do normal. A negativa, ela fica parada, ela tá grávida, tá, gente? Então, ela mal brinca de flexibilidade, provavelmente, né, vai esperar um tempo pós-parto aí, e se ela descer numa flexibilidade negativa, que seja, é além da minha, que não é de um fator genético flexível, né? Mas, assim, é de pessoa para pessoa, Felipe, porque ela entende, né, a dor do próximo, ela entende as limitações do próximo, ela respeita, porque ela é da área da dança, então ela respeita o próximo. Então, eu nunca a vi criticando aquele que tem dificuldade, eu a vejo incentivando aquele que tem dificuldade. Então, é de pessoa para pessoa, né? E o cara que ele é travadinho, igual eu fui lá atrás, e se eu bobear, se eu perder esse vínculo da força do hábito, eu vou fechar a minha flexibilidade, né? Mas assim, o cara que ele é travadinho, ele sabe dar valor às suas conquistas. E quando ele entende a rota, o caminho que ele vai seguir, e lá no método zero parece que eu entrego uma Ferrari para ele, e ele aprende a dirigir isso lá dentro, já era, ele vai para onde ele quiser. Show. Show. Esse mestre fala bem demais. Tô aprendendo. O Felipe fez outra pergunta aqui, mestre, e junto com ela eu quero adicionar. Ele perguntou aqui, todos podem ter a zero? Aí eu queria que o mestre, é óbvio, tem pessoas, não vamos falar em genética, mas tem pessoas que, infelizmente, não conseguem chegar lá, né? A gente sabe que no meio do caminho, né, sempre a gente vai encontrar pessoas que vão melhorar a flexibilidade. Porém, pode ser que não chegue lá, né? Talvez por falta de compromisso, enfim. Né? Eu queria que o mestre primeiro respondesse a pergunta do Felipe e que o mestre explicasse essa parada, essa diferença
que o método zero não é necessariamente 100%, todas as pessoas 100% vão chegar. Desses 100%, vai ter uns 2, 3% que não vai conseguir chegar, né? A gente sabe que no meio desse caminho sempre vai ter um ou outro, mas ele vai melhorar a flexibilidade dele, que já é uma conquista. A melhora da flexibilidade já é uma conquista para quem não tem, né? Então eu queria que o mestre falasse um pouquinho, respondesse e falasse um pouquinho sobre isso. Ó, vamos lá. Eu quero, né, ir até um pouquinho mais profundo, se o mestre permite, aí, em relação a isso. À vontade, assim, mestre. Quando eu comentei que eu tenho 263 vídeos lá no YouTube gratuitamente, sendo que, se duvidar, que aí mais de 30 desses vídeos é só de uma playlist Segredos da Flexibilidade, são conteúdos 100% gratuitos lá. Mestre, e você tem certeza que você já contribuiu com esses vídeos? Tenho. Quer ver uma prova? Eu não sei nem se ele está aí, hoje é aniversário dele, eu quero parabenizá-lo. Professor Johnny, né, do Jing Balanço. Johnny Aguiar. Ele é um cara que consome bastante os produtos gratuitos, assim, os vídeos gratuitos do Mestre Pé de Vento, e ele mostra a diferença nos seus alunos. Ponto. Até aí tá ok? O que é o método zero? O método zero é quem... Ó, ele tá aí, parabéns, meu velho. O que é o método zero? O método zero é aquele camarada que quer se aprofundar em algo mais específico. E aí, quando ele mergulha lá, ele vai ter ali um contato com uma receita. Pensa no Mestre Pé de Vento como se fosse uma espécie de médico. Ó, galera, só... Tá, não pega esse termo, tá? Ó. Uma suposição. Uma suposição, que aí depois alguém pega só esse termo, aí ferrou, né? Aí dá no que dá, tá bom? É uma entre aspas, tá? Então eu entrego uma receita. Esse camarada, ele vai aplicar cada módulo por 5 meses. E depois de 5 meses, ele vai sair com a receita dele. Ele vai aprender a se automedicar. Estão entendendo? Então, uma vez que ele está aprendendo a se automedicar e ele sabe essa parada, vai dele buscaria além ou não. E tem pessoas que se contentam em ganhar a cintura, em pôr a cabeça no chão, o peito no chão, e tá tudo bem. Eu não posso falar, fulano, você tem que ir além. Eu tento, eu tenho os meus 50% desse compromisso, mas os outros 50% é dele. E nem todo mundo vai atingir. Eu não tô fazendo uma promessa que todo mundo vai chegar na abertura zero. Não é isso. Sim. Eu estou dizendo que é possível. Mas, assim, para isso, ele vai falar não para outras coisas. E, às vezes, quando ele vai na balança dele, a outra parada é mais importante. E tá tudo bem também, gente. É isso que eu quero explicar. Mas é possível. Se o cara falar assim, vou fazer isso daí como a minha meta de vida... Quem sou eu para parar ele? Quem é o outro alguém para parar ele? Ele vai conseguir também. Sim. Então depende, de pessoa para pessoa. É isso. O professor Panela, Capoeira Essência da Inspiração, está perguntando. Mestre Pé de Vento, qual a maior dificuldade? Trabalhar o alongamento ou a motivação? Será que é dentro do método zero ou é uma pergunta? Não, eu acho que aí é aberto, né? Bom, vamos lá, a motivação. Um axé pro professor Panela, um irmãozão. Nessa parada, acredito eu que é a motivação, porque as pessoas precisam encontrar um sentido. O que eu entrego dentro do método zero, voltando aqui, o sentido maior da pessoa, a motivação maior da pessoa, às vezes é ter movimentos de alcance, ou ter a plasticidade, ou é só a saúde. Então, aí, o que liga tudo isso é a flexibilidade, a abertura de pernas. Mas se o cara não for motivado, para que ele está fazendo aqueles alongamentos, então? Sim. Né? Se a finalidade dele é ter uma barriga de tanquinho, né? Ele vai entender que as abdominais é um processo disso. Aí, beleza. Mas, assim, a motivação dele é ter a barriga de tanquinho. Agora, de repente, eu chego pro camarada e falo, vamos fazer abdominal. Ah, pra quê? Pra ter a barriga de tanquinho. Ah, eu não quero. Ele não vai ter motivação para aquilo. Sim. Respondendo sua pergunta. A motivação, ela vem antes. Então, a minha maior dificuldade... Maior não, né? Entre
em níveis de dificuldade, a motivação ela está um grau acima. O Felipe, ele fez 3 perguntas em uma só, eu não tinha visto. Qual a diferença, Ele tá mestre? inspirado, hein? Tá, ele gosta dessa parada e ele entende um pouquinho. Qual a diferença da 0 para negativa, mestre? Essa é a terceira pergunta que o Felipe tinha feito. Essa é a terceira? Vamos lá. Bom, vamos lá. Abertura 0, tá bom? Eu falando do mestre pé de vento aqui, da forma que ele vê, tá bom? É quando você alinha, né, o seu corpo no chão. Você tá ali no plano, totalmente 0, quadril encaixado, as 2 pernas ali bonitinho, e aí eu costumo dizer, quando você tem uma 0 autêntica, ninguém põe a mão em você. Você consegue se auto-alinhar, tá bom? Então, essa é a abertura 0. A negativa, meu velho, é quando você vai além. Ou seja, quando você pega um outro acessório, que seja, né, 10 centímetros, e você consegue alinhar sua perna, o quadril ele começa a descer. Então, as pernas ela vai além. Ou melhor ainda, dizendo, se de repente você está ali alinhadinho, alguém te puxar um pouquinho, te levantar um pouquinho, você está na negativa. E aí depende, tem os níveis também do negativo nessa parada. Tem exercícios para negativar sozinho também, e tem exercícios que o outro parceiro vai te ajudar nessa parada aí. Então, o negativo é além da 0, né? Quando eu tô aqui, tô alinhado, mas quando eu começo a fazer assim, ó. Aqui eu tô um gravetinho, um alicatinho. Alinhei e aqui. Não sei se você tá entendendo aí, Felipe. Aí você me diz, tá bom? Se tá respondido. Axé. Legal. Ó, o Aguiar perguntou aqui, ó, Messi, qual é a parte mais gratificante de todo o trabalho? Nossa, o Aguiar fala isso daí, eu já fico já fico todo bobo aqui com o coração querendo explodir. É ver que esses camaradas eles estão atingindo os objetivos deles. Show. A gratificação é ver que realmente eles são os heróis da parada. Eu só sou um condutor a essa ponte. Eu só sou uma ponte que mostra o caminho e entrega o veículo. Mas a condução são eles. Então, e quando eu vejo isso, é algo assim, eles são os meus heróis. Eu demorei 2 anos para chegar na abertura 0. 2 anos eu perdi, tive que conquistar de novo. E quando eu vejo camaradas conquistando em 5 meses, em menos, assim, com uma idade que para uns é impossível, né? 44, 33 anos, a própria Cascata, por mais que ela tenha 16, ela sofreu uma fratura, né? Na patela, no joelho. E quando eu vejo isso, e não é só os 3 que zeraram não, tá, gente? São todos. O Marujo, né? O Marujo, ele é travado. Nossa, hoje a live é com ele é travado. Mas assim, no piso da casa dele, ele estava entre 4 pisos, hoje ele está entre 6. Isso é gigantesco, gente. E se ele continuar, de 6 ele vai para 8. Se ele continuar, por aí vai, gente. Ó, o Felipe, ele tem autenticidade, porque ele conheceu a Cascata lá em Bauru e sabe o quão travadinha ela era. Então é isso. Ó, Messi, eles são os meus heróis. tem um comentário do Volta Seca, aí eu vou fazer a próxima pergunta, o Messi responde na segunda parte, tá bom? Fechado, ó, Volta Seca colocou aqui. O problema é que as pessoas são muito egoístas. No pensamento dessas pessoas, a coisa só é boa se for desenvolvido por elas, mas quando é desenvolvido por outra pessoa, aí não presta. Perfeito. Perfeito, Volta Seca. Volta Seca, turma 3, recém-chegado ao método 0. Lá tinha uma pergunta aqui sobre o joelho e eu acho que eu deixei passar. Quem fez... Aqui, ó. Mestre, o senhor responde essa na próxima. Mestre, em caso de joelho, eu acho que é joelho solto, né? Aqui tá joelho valgo, mas eu não conheço essa palavra, mas eu acho que é joelho solto. O senhor acha que o método 0 é indicado? Ô, mestre, antes do senhor responder aquela pergunta lá, a Nayara aqui tá dando uma aula pra gente que eu não entendo, né? Ela colocou aqui, ó. Mestre, joelho valgo, a perna... Pra dentro. Isso, fica tipo X, também solto. Inclusive, já falei com o mestre no curso de flexibilidade dele.
em maio do ano passado. Obrigado, Nayara. Eu sou leigo, então Sim. mais um aprendizado, né? Sim. Não, que show. Realmente, ela esteve lá em Mogi, né? E para esses casos aí, Nayara, é possível sim desenvolver, tá bom? Claro que não é, como posso explicar, você é um pouquinho mais delicado, ou seja, você precisa respeitar ainda mais o seu corpo, tá bom? Vou dar um exemplo. Lá dentro, nós temos, sabe a posição do sapo, sapinho? Eu trago o sapinho no colchão e no chão, por exemplo. E no chão com um tapete, algo do gênero ali. E aí, depois a gente evolui ele com a perna esticada. Então, esse exercício normalmente é perfeito para as pessoas que têm uma tendência, né, a ter algo no joelho. Né? Então, estou dando um exemplo ali porque na turma 3, a professora Amazônia está lá, viu, mestre? E todo mundo sabe das condições dela em relação ao joelho, e ela está fazendo, respeitando o corpo dela, mas super tranquilo, porque é um diálogo com o corpo. Ninguém está colocando a mão em você, ninguém está em cima, mas assim, a atenção ela é redobrada, tá? Então o método 0 é indicado sim, numa boa. Show! Ó, o professor Léo colocou aqui, mestre, quero saber se após uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, posso alcançar a abertura 0 aplicando o seu método, ou se fico prejudicado devido à lesão? Pergunta do professor Léo. Nossa, o que aconteceu com ele é bem parecido com o caso do Reginaldo, né? Fez a cirurgia, ficou 12 anos para se recuperar. Depende, Léo, né? Se você já se recuperou dessa cirurgia, né? Depende como você está, depende da liberação do seu médico. Não sei se você fez fisioterapia, não sei como foi. Se liberou, tranquilo. O método 0, como eu disse, né, é um diálogo entre corpo e mente. Então, são exercícios, principalmente no módulo 1, que é o módulo Destravando, 10 aulas, 7 aulas práticas, são exercícios para ter esse diálogo entre o seu corpo e mente. E qualquer probleminha, igual eu tenho um papo constantemente com o Reginaldo, né, eu tenho que ser comunicado. Como é que está essa situação, por ser algo um pouquinho mais delicado. Mas se você conseguir desenvolver esse diálogo entre seu corpo e mente, com a liberação do seu médico que seja, se você superou essa parada, por que não? Depende do seu comprometimento. Ele colocou aqui, Messi, ainda estou em fase de recuperação, Messi, isso é para o futuro. Tá, então é bom ter a liberação, né? É bom ter a liberação. Sim, sim. O que é certo é certo. Mestre, o método 0, né? Falando um pouquinho mais do método 0. Os professores conseguem aplicar o mesmo método nos seus alunos? Nossa, que bacana. Eu acho que agora nós estamos num momento ímpar nessa turma 3, porque pela primeira vez, né, nós temos lá o mestre Coyote lá, o professor Sidney está lá também, né, a professora Amazônia, como eu disse. Então eles estão se permitindo aplicar, claro que é recente, porque é a primeira semana ainda, eles estão se permitindo aplicar o método e eles estão já tem aqueles murmurinhos que vão repassar para os alunos. Talvez, eu não sei se será em aula, né? Não sei como vai ser a dinâmica deles, mas assim, de explicar que em casa faz a diferença. Então, ou seja, em casa você consegue aplicar, né? E complementar a sua capoeira. Olha só que massa. Show. Então, pela primeira vez, nós temos aí os profissionais, né? Indo lá para aprender e se dando oportunidade. Isso, para mim, é algo ímpar. Sim, sim, lógico. Ó, o Gustavo tá perguntando, demora quantos meses para chegar na abertura 0? Depende, meu velho. Depende. Cada corpo uma reação e cada pessoa um comprometimento. Eu não posso chegar e falar bem assim, ó, você vai zerar em 5 meses, você vai zerar em 1 ano. Se bem que o curso ele tem a durabilidade de 1 ano.
né? Ele tem a durabilidade de 1 ano. Por que 1 ano? Porque 1 ano eu estou ali junto com você, tirando suas dúvidas o máximo, né, que você puder, né? Porque o intuito é que você aprenda a se auto-receitar, como eu disse lá na parte 1, né, para quem não acompanhou, tá? Então, você vai aprender a se auto-receitar e você vai ter tudo. Eu vou usar aqui uma analogia que vai ficar bacana, o entendimento. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. É possível ir de São Paulo para Bahia andando? Demora, mas é possível. Vamos colocar assim um termo. Agora, e se eu não tiver o caminho daqui para Bahia? Fica difícil, né? Agora, se eu te ensino, além desse caminho, eu coloco um veículo que respeite os limites da rodovia, Você não vai acelerar mais e nem menos. E aí, você ainda não sabe dirigir, mas eu também te ensino a dirigir essa parada. E aí, no final desse tempo, cabe a você ir para a Bahia ou não, injetar o combustível para ir até lá. É isso que eu ofereço. Usando nesse termo, é isso que eu ofereço. Então, eu vou te entregar o caminho, a rota, né? Tudo traçadinho, o veículo eu vou te ensinar a dirigir. Agora, se você vai parar no meio do caminho para dormir um pouquinho, aí o tempo é você que vai fazendo o seu tempo. Show! Galera, pergunta se vocês tiverem, por favor. Eu vi que teve um comentário aqui em cima. O Volta Seca que colocou. E também do foco da pessoa, né? Ser comprometido com o curso. Eu acho que o Volta Seca faz o curso. Total. Acho não, ele tá na turma 3. Né? Chegado lá, viu, mestre? Total. O Volta Seca, galera, ele Pode falar, mestre. Vai embora. Fica à vontade. Inclusive, o Volta Seca, eu não sei se é o segundo, tá? Nós conversamos lá na live, inclusive ele está dentro do curso do professor Mussum, dos 101 tutoriais. Então ele tem propriedade para dizer o quão transformador é esse mundo paralelo, né? É aprender com infoproduto. Mestre David. Mestre, Oi. Os bastidores, né? Por detrás de todo grande trabalho, tem os seus bastidores, né? Tem as suas dificuldades, nada é um mar de rosas, vou usar esse termo assim. Sim. Mas, assim, são os bastidores que faz você se autoposicionar. Então, e às vezes as pessoas só entendem a sua posição lá, né? Eu vou dar um exemplo assim. Poxa, eu contei aqui toda a história de que a comunidade me pediu para criar um curso online. A comunidade capoeirística me pediu para criar um curso online. Eu ia para o lado do capoeirista viver dela. Então, eles que me levaram por esse lado. Falei, olha aqui, que show. Então, eu mergulhei no meu melhor nessa parada. Mas, assim, tem todo um bastidor por detrás disso. Sim. E aí, as pessoas, às vezes, veem a gente posicionado, porque já é a terceira turma, né? Aí as pessoas acham que é agora, que a gente está começando agora, né? E acha que nós somos charlatões, algo do gênero, assim, né? E não vê o trabalho gratuito que foi entregue há muito tempo antes. Então é natural, isso é da natureza do ser humano. Quando eu fico acompanhando os vídeos do mestre Gilberto, vou acompanhando as movimentações dele, quando ele oferece, ou isso que sai não sou eu, está pedindo para o mestre Gilberto dar uma vivência ou dar um curso de movimentação, é claro que eu vou, porque eu estou acompanhando ele há muito tempo, né? E por falar em movimentações, mestre, tem bônus aí, não tem? Do Capoeira Love, parceiro nosso? Fala um pouquinho, mestre, do bônus, manda ver. Pode mandar ver, né? Mestre, fala dos bônus. Maravilha. Pode falar, todos os bônus. Pode falar. Fechado, mestre. Então, olha só que bacana. E lá dentro, não é só o curso Método Zero. Lá tem o bônus. Para quem já sabe, né? Mestre Pé de Vento tem uma propriedade na parada de mão. Eu gosto mesmo e não nego, não. Então, eu dou aulas lá para parada de mão. Eu dou uma aula lá de movimentos com alcance, sem denegrir, né,
a forma do capoeiristas de jogar, o estilo que seja, sem denegrir essa parada, sem denegrir o mestre dele, o professor dele, não é nada disso, não estou ensinando nada. Só estou ensinando ele a alongar a movimentação. Então tem uma aula lá disso, exercícios integrados para o espacate. Agora nós temos a flexibilidade para a coluna, vou passar uma coisa muito bacana lá, e também temos os bônus dos parceiros. Sabe por quê? Terminando essa live, entre em contato no direct do Capoeira Love, você terá aula de movimentações com o mestre Gilberto. E quem acompanha o mestre Gilberto sabe que ele é propriedade nessa parada. Então nós entregamos além do método zero. Vocês estão entendendo? Só de bônus lá, são 12 aulas, se for pela página do Capoeira Love, são 13 aulas de bônus a mais. Então olha só que coisa de louco. Só não aproveita quem não quer, né? Para quem não é prioridade, tá tudo bem também. Ou para quem não pode, nós entendemos também. Mas quem quer ir além, a hora é agora. Olha a contribuição com a capoeira aí. Né? É isso. Olha a gente contribuindo. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar uma pancada aí. E aí a gente... É a pancada? Vou mandar. É uma pergunta pessoal minha. Tá bom, mestre. Nós divulgamos os seus vídeos no Capoeira Love. Teve vídeo lá que deu 2.000, 3.000, 4.000 visualizações, várias curtidas, alguns comentários, nenhum comentário negativo, todos os comentários positivos. A gente viu outros comentários em outras páginas que as pessoas compartilharam, foi muito bem aceito. Mestre André, só fazendo um adendo. Quem trabalha direito, infelizmente, incomoda. Exatamente, mestre André. Falou e falou tudo. Aí, voltando, mestre. A gente viu que foi muito bem aceito, né? E aí vai a minha pergunta para o mestre Pé de Vento. A gente acompanha da grande maioria das visualizações, curtidas, tal, comentários. A grande maioria são espectadores de outros segmentos, outros estilos, enfim, né, como as pessoas quiserem chamar. A minha pergunta é, mestre, na sua opinião, por que a nossa comunidade não abraça essa ideia? Na sua opinião. Na minha opinião... Eu vou falar de uma maneira educada, mas eu gostaria de falar de outra maneira, mas vou falar de uma maneira educada. Né? Uma maneira educada? Uma maneira educada. Quem me conhece sabe que eu não mando recado. Mas por que o senhor acha que a nossa comunidade não abraça essa ideia? Não apoia essa ideia? Na sua opinião, mestre. A opinião do mestre Pé de Vento. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu vou partir primeiro de um princípio que tem os apoiadores sim, porque o Capoeira Love, nossa, só pelo fato de deixar as 5 aulas lá, no canal do YouTube, né, divulgar na própria página do Facebook os vídeos, né, que eu chamo aqui de Nutella, que são vídeos chamariz. Então, ou seja, a nossa comunidade está apoiando, né? Mas, assim, tem um outro lado que ou não apoia, se não apoia tá tudo bem também, mas, além disso, critica. É esse discernimento, certo, mestre? Sim. Além disso, critica. Eu foco, mestre, eu vou falar um pouquinho da minha opinião assim, eu foco no que eu tenho controle. Por exemplo, quando eu me deparo com um camarada que tem uma divergência de opinião, a minha, chega até a minha pessoa e vem divergir a opinião, vamos conversar, é uma coisa, eu tenho controle de chegar a esse camarada ou explicar, ou falar, meu amigo, você não está querendo, você está muito hostil, então não tem conversa, não tem diálogo. Então, eu não consigo focar naqueles camaradas que vai bater o pé e às vezes também vai, da maneira dele de se expressar, vai até difamar, né? Mas assim, na minha opinião, cada um, tá, mestre? Escreve o que eu estou dizendo. Cada um está onde merece estar. Se algumas pessoas poderiam ir além, poderia estar super bem, não está, tem algo aí. Tem algo que essa pessoa falhou e que às vezes está se redimindo, que falhou lá atrás, e quando tem a oportunidade no futuro, faz do mesmo,
Então, na minha opinião, às vezes... Olha minha filha aqui, ó. Às vezes, as pessoas estão evoluindo, etc e tal. Mas tem alguns que é pau que nasce torto e não se endireita. Essa é a minha opinião. Preto no branco. Tem alguns que é pau que nasce torto, não se endireita nem a pau, né? Nem passando o tempo. Então, é lamentável, só lamento. Porque não precisava ser assim. Perfeito. O Mestre David colocou aqui, fala da maneira direta. Não posso não, mestre. Posso não. Eu já sou adorado, eu vou ser mais ainda. Volta Seca colocou, precisamos valorizar o trabalho no nosso povo e respeitar as criações do nosso povo. E aplaudir a evolução do outro e procurar desenvolver ao que vem agregar aquela evolução. Perfeito. Perfeito. Porque assim, mestre, minha preocupação é quem está lá dentro, atualmente, né? Ou quem me acompanha diretamente, né? Pelas outras redes sociais, que me acompanha de verdade, que está consumindo. Minha preocupação são eles. Eles são os meus balelômetros, para saber se eu estou no caminho certo. Então, através deles eu tenho controle das minhas ações. Entendeu? Eu pego opinião. Lembra que eu fiz um formulário antes das aulas? Sim. Pô, lá eu peguei diversas dúvidas lá, muito importante, inclusive sugestões. E quando eu digo que a minha comunidade me ajuda, ela me ajuda. Então, quem quer contribuir, está aí acompanhando. E eu também, por minha vez, eu me sinto nesse dever de contribuir também, ajudando, né? E incentivando, né? E quem sabe logo aí, o próprio Capoeira Love não seja um autodifusor de diversos infoprodutos. Por que não? Por que não? Exatamente. E mais uma vez ressaltando que o Capoeira Love, nós acreditamos na ideia. Antes de nós apoiarmos o Mestre Pé de Vento, nós vimos o trabalho do Mestre. Então, nós acreditamos na ideia. Não é porque o Mestre Pé de Vento é meu amigo, ou porque eu fui padrinho do Mestre, ou porque ele é amigo dos outros administradores, não. Né? Nós somos uma página que nós não defendemos estilos de capoeira, nós somos da técnica Capitães de Areia, né? Para quem não sabe, para quem nos acompanha, nós descendemos todos de uma mesma técnica, né? Do mestre Almir das Areias, hoje Anand das Areias, né? Porém, a nossa página, ela é aberta a todos os públicos. Nós não defendemos, nós não estamos aqui para divulgar somente um tipo de capoeira, ou Angola, ou regional, ou técnica específica. Nós defendemos tudo que for sobre a capoeira, né? E várias coisas já apareceram para que a gente pudesse fazer divulgações, parcerias, mas nós somos uma página séria e fazemos parcerias com pessoas sérias, com trabalhos sérios, com trabalhos que têm uma estrutura. Então, por isso que nós apoiamos, nós divulgamos, nós estamos aqui para agregar com esse método zero dentro da página Capoeira Love. Né? Então, que fique bem claro para as pessoas, que às vezes as pessoas acham que é mais pela amizade. Aqui nós não fazemos nada pela amizade. Se tem uma coisa que nós prezamos nessa página, né, com essas 4 pessoas na administração, é o profissionalismo, né? Que fique bem claro para as pessoas. Nós estamos em constante mutação, transformação. E eu costumo dizer, mestre, que o feito, ele é melhor do que perfeito. Mestre, você tá maluco. Outra palavra polêmica. Né? Vamos colocar polêmica aqui nessa parada. Mas assim, se esperarmos, o que eu quero dizer? Se esperarmos o perfeitinho para fazer as coisas, não rola, gente. Agora, através do seu feitio, quando ele é feito, você começa a ajustar, que é essa troca de conhecimento, é os ajustes. E aí sim você evolui. E aí você vai entender que não é perfeito também. E você vai continuar essa mutação, essa transformação, essa parada, ela é constante. E vai além de nossas vidas. É simples assim. Então, mestre, o intuito do método zero mesmo, voltando aqui para a nossa parada, da abertura de pernas, etc e tal, é quebrar esse negócio do força que dá. Né? Vamos aprender pela dor, tem que arrebentar, vamos lá, pé na parede, chora mesmo. E aí o camarada não sabe relaxar os músculos, o profissional está forçando ele
não entende o limite dele, aí acaba machucando a pessoa. Então, se eu conseguir mudar essa parada, né, aos poucos, né, dentro da galera que quer ser mudada, né, eu tô ajustando, mas eu preciso fazer, né, não esperei estar perfeitinho para isso. Eu comecei a fazer, e aí acontece o que está acontecendo, né, ó, 3 turmas já, todo mundo, né, eu não recebi uma reclamação, ainda bem até hoje, mas eu não sou passivo, eu sou passivo, posso receber reclamações também, é normal, né, mas assim, os alunos até hoje, 100% deles, nenhum reclamaram, graças, né, então, tá show, mas eu tô ajustando, eu não tô parado não. E essa parada aí, mestre, que o senhor estava comentando, que é meio que não dá para entender. Antigamente, na minha época, né, para se pegar uma flexibilidade, era isso aí, era dor, né? Você força ali, você chegou no seu limite, o mestre tá ali, né, forçando aquela coisa toda, era uma coisa que a gente queria, mas que era uma dor obrigada, né? Vamos dizer assim. E hoje, com a rede social, com a internet e com os estudos, né? Os professores e mestres se aprofundando mais ainda, eu falo que a capoeira hoje ela é fácil. Né? Antigamente, para a gente aprender um movimento, a gente tinha que. Não podia nem perguntar, porque muitos professores e mestres nem queriam nem falar com o aluno. Hoje, com acesso à tecnologia, tá fácil. Você vai lá no YouTube e tem os tutoriais. O Mussum CDO é exemplo, 101 tutoriais de como fazer. Né? E tá lá os tutoriais da galera e tudo, e tá muito fácil. E aí a galera, mesmo assim, ainda o capoeirista é insatisfeito, né? Não tem como entender. O capoeirista é insatisfeito, né? E uma coisa que eu gostaria até de acrescentar, posso, mestre? Fica à vontade, mestre. Quando o senhor citou aí do antigamente, da nossa forma, do jeito que aprendemos, seja a flexibilidade pela dor, etc e tal, é importante, porque nós passamos por isso, né? Nós passamos por isso e hoje nós temos um entendimento de mudar essa parada. Você entendeu? Sim. Então, de gerações a gerações, as pessoas aprenderam, às vezes de uma forma bruta, de uma forma arrogante, e passou isso para outra geração, e o camarada ensinou do mesmo jeito, aí foi passando, e tem uma hora que tem que ter um ponto de ruptura. Né, com a ciência, com tudo aí, os facilitadores que temos na internet hoje, é um momento de ruptura. Eu estou nesse momento, eu estou rompendo essa parada para ir para um degrau um pouquinho além. Ó, o mestre Ricardo perguntou se o método 0 vai para DVD. Ó, que legal, hein? Bacana. Boa. Mestre Ricardo, bom, hoje, né, hoje os alunos do... Vamos lá. Hoje os alunos do Método 0, da turma 1, eu tenho um aluno que, inclusive, se você for hoje, exatamente hoje, no meu feed daí do Instagram, eu postei o Douglas, que mora na Irlanda, Douglas, né? E ele nunca me viu, etc e tal. Então ele está consumindo 100% digital pela plataforma da Hotmart. Mas em novembro teve um camarada que veio para cá, o Quintarô, lá do Abaeté, e aí ele foi o único até hoje que eu empacotei o Método 0 no DVD, o curso para ele, né? Ele foi o único. Por não acessar tanto essas paradas, eu entendi a situação dele. Mas o meu intuito mesmo é manter lá na plataforma, porque, como eu posso explicar, na comunidade secreta o aluno está passando as mesmas questões que todos, e eu estou conseguindo monitorar, como eu disse antes, quem está assistindo de fato ou não, quem conclui o curso de fato ou não. Pelo DVD eu não tenho essa conclusão, e ele pode ser copiado, né? Isso também é uma preocupação, é algo que me preocupa. Então, provavelmente não, né? Eu disponibilizei para o Quintarô, mas ele tem os termos lá que ele não pode copiar aquela parada, senão ele vai ter um problema comigo, é verdade. Né? Então, provavelmente não, ele vai ficar no infoproduto mesmo, ele vai ficar no digital. Show. Mestre, bom, eu acho que tem uma galera boa aqui, mas não tô tendo mais perguntas aqui.
Eu queria que o mestre... deixasse as suas considerações sobre o método zero, né? Que deixasse uma mensagem. Então, vai lá, mestre, é contigo. Tá bom? Messi, manda ver. Quer uma dica? Eu vou fazer as considerações finais, mas uma dica geral para todo mundo aí. Sim. O capoeirista, né, devido, né, o que nós estamos vivendo, essa pandemia não está sendo fácil, a galera tem que ficar em casa mesmo, mas quando o mundo voltar, né, ao normal, ele não será mais o mesmo no digital, tá? Então, as pessoas conheceram uma parada que talvez alguns ainda resistiam a conhecer. E o capoeirista que tem um trabalho, tem um projeto com a capoeira, se ele não vincular o seu trabalho ao digital, meu amigo, você vai ficar muito e muito atrasado, tá bom? Então, vou deixar uma dica aí. Vá para o digital, conheça o digital e prospere positivamente no digital, tá bom? Porque tudo tem os dois lados da moeda, tomara que você vá para o lado positivo. É isso que eu desejo para ti, porque nos cursos online, olha só que louco, né? É um complemento para a capoeira. Não é que o capoeirista vai se formar de uma forma online, não é nada disso. Os cursos online, seja de abertura, seja de berimbau, seja de movimentação, é um complemento para a sua capoeira. E o capoeirista, ele pode conhecer N discernimentos sem sair do grupo dele. Então, olha só, é um novo mundo, é um mundo paralelo e os capoeiristas precisam, né, abrir esses horizontes aí, os cabeças que eu estou dizendo, abrir esses horizontes aí, porque senão você vai ficar para trás, meu amigo. Considerações finais do método zero, senão eu vou longe, né, mestre? Considerações finais, tá bom? Eu quero agradecer, tá bom? A parceria com Capoeira Love. Obrigado pela confiança. Obrigado, mestre Gilberto, pela entrevista. Obrigado, Adiantado, né? O primeiro papo foi lá com o Adiantado, né? Então, obrigado. Denise, que está sempre, né, apoiando, acompanhando, divulgando. Felipe, meu, esse cara, ele tem como posso dizer assim, ele, além da inteligência, tá, mestre? Ele tem uma visão, esse é o termo, ele tem uma visão de um capoeira de futuro já. De futuro que eu digo assim, 10 anos à frente. Então, parabéns, tá, Felipe? Eu quero parabenizar todos do Capoeira Love mesmo, tá bom? Quem está pelos bastidores, né? Que a família também faz parte disso, né, mestre? Né? O mestre tem sua esposa, então tenho certeza que quem está por detrás também, todo o bastidor, eu quero parabenizar. E em relação ao método zero, galera, o que eu digo a todos, passa a conhecer mais, tá bom? Quem tá tudo muito novo, eu disponibilizo lá no YouTube, lá, uma playlist inteira só de flexibilidade. E eu disponibilizo um canal no Telegram onde todo dia, todos os dias, eu contribuo com áudios. Eu só aperto o botão, assim, do jeito que eu estou fazendo. Eu contribuo com áudios de flexibilidade. Então, quem tem dúvida, passa a me acompanhar, tá bom? E eu digo mais, chama os alunos do Método Zero para um bate-papo. Tá? Chamam eles no direct, pergunta como é que é, porque eles têm propriedade para falar sobre. Cada um deles, eles têm propriedade para falar sobre. Então, o meu quiçar, a minha vontade mesmo, o meu objetivo é transformar mais heróis. Eu não sou o protagonista dessa parada. O protagonista são os alunos que vão entrando lá e vão alcançando, quiçar, obter a abertura zero. Axé e gratidão mais uma vez a todos. Queria agradecer, mestre. Obrigado pelas explicações, né? Muito obrigado. Espero que esclarecedor, mestre? Bastante. Não, para mim já estava esclarecido. Né? Nós precisávamos tirar alguns embates aí. Então, mestre, obrigado de verdade. Queria indicar para as pessoas o método zero, vale a pena. A gente sabe que de 100%, 99% serão pessoas de outros segmentos, mas a gente não está aqui para convencer ninguém de nada, né? Sim para contribuir com a capoeira. Isso é uma grande contribuição com a capoeira, né?
Porque a gente sabe que com flexibilidade a gente vai longe, né? Se você tem uma boa flexibilidade, você vai longe, né? É mais fácil de você conseguir chegar nos seus objetivos, de você conseguir se tornar um capoeira melhor, né? Sim. E quem sabe ter uma excelência dentro da capoeira. Né? Então, mestre, obrigado a todos. Thiago, nós aceitamos o livro que você tem para nos dar, eu vi que você colocou aí. Né? Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Mestre, obrigado mais uma vez. Sou o seu fã, como eu disse na live que fizeram comigo. Se eu tivesse que voltar atrás e fazer tudo de novo, eu faria com o maior orgulho. Né? Eu tenho muito orgulho de ter sido seu padrinho na sua graduação de mestre. Tenho muito orgulho de ser seu amigo e tenho muito orgulho do que você faz pela capoeira. Né? Não é o mestre Gilberto, não é o Capoeira Love, a capoeira agradece. Tá bom? Sim. Muito obrigado, mestre. Gratidão. Mestre. Tá me ouvindo? Tô. Posso só complementar? Pode. Vamos embora? Bom, eu quero dizer que tudo que o senhor disse aí é idem, tá bom? Eu tenho um orgulho muito grande de conviver contigo, né? Eu tenho um prazer muito, muito grande de falar bem assim, o mestre Gilberto é meu padrinho, então isso é algo assim, que para mim, né, dentro do meu peito, é algo que é caloroso, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer muitas histórias ainda, nós temos muito pela frente. E como eu disse no início da live, o nosso objetivo está interligado, que é prosperar a nossa arte, mestre. É só isso, só. Show! Mestre, obrigado, viu? Gratidão. Galera, obrigado a todos aí, né? Espero que vocês tenham gostado dessa live aí, beleza? Show. Axé, galera. Show. Obrigado. Axé. Valeu, mestre. Todo mundo. Até a próxima. Axé, até, mestre.